Bom dia. Ex-prefeito de Presidente Vargas é preso suspeito de envolvimento em roubo de carga de combustível. Greve dos Correios chega ao Maranhão. Ao todo, no Brasil, 15 estados já aderiram ao movimento. Você vai saber mais sobre os efeitos das medidas econômicas do governo federal no orçamento doméstico. E mais, pela Série B do Campeonato Maranhense, o MAC vence o Babaçu e segue na liderança. Hoje é 17 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a Polícia Civil prendeu em Itapecuru-Mirim o ex-prefeito de Presidente Vargas, Luiz Gonzaga Coqueiro Júnior. Ele está sendo acusado de envolvimento em roubo de carga de combustível. O cantor e ex-prefeito de Presidente Vargas, Gonzaga Júnior, foi levado para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no povoado Leite, em Itapecuru-Mirim, onde Gonzaga Júnior é dono de um posto de combustível. Ele é acusado de participar de um esquema de roubo de cargas. As investigações ocorrem desde o início do ano. Outras 4 pessoas foram presas em junho e julho, quando foi desencadeada a primeira fase da operação. A partir de oitivas, a gente conseguiu elementos testemunhais e outras provas que levam a crer que o senhor Gonzaga Júnior vinha comprando todas essas cargas de combustível que a gente estima desde o início da operação entre 12 e 15 cargas completas, que ele já vinha, na verdade, não só sendo um mero receptador, ainda que qualificado, mas um parceiro nessa associação criminosa, porque já encomendava a carga e já participava da logística dessa quadrilha. Essa quadrilha costumava agir da seguinte maneira: integrantes ficavam à beira da estrada aguardando a passagem de um caminhão de cargas. A partir do momento que eram atraídos, eles começavam a seguir o motorista e o rendiam. Muitas dessas vítimas eram mantidas em cativeiro e só eram liberadas após o descarregamento total desse material. Entre agosto do ano passado e junho desse ano, pelo menos 12 caminhoneiros estiveram na mira dos criminosos. Gonzaga Júnior teria agido em benefício próprio. O combustível roubado seria transportado até o posto em que ele é dono e lá era armazenado em tanques subterrâneos. Na delegacia, o ex-prefeito negou as acusações. Eu só vi na mensagem, o rapaz mandou uma mensagem dizendo que não é de combustível, tem um posto, É evidente que não, eu só vi mandar uma mensagem. Nesta quinta-feira, Gonzaga Júnior deve passar por uma acariação, com outros 2 acusados de integrarem a quadrilha já presos. Para que sejam confrontados, além do interrogatório do Gonzaga, se faça acariação, se façam reconhecimentos pessoais, para que se feche aí, que se possa apresentar um trabalho de maior qualidade para a Justiça. E Francisco Leitão, ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Gonçalves Dias, foi condenado por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que manteve a sentença da comarca de Dom Pedro. A ação por improbidade administrativa foi proposta pelo Ministério Público do Estado. O ex-presidente da Câmara teve decretada a indisponibilidade dos seus bens até a quantia de R$ 32 mil. Francisco Leitão teria prestado contas de forma irregular ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício do ano de 2008. E olha, a greve dos funcionários dos Correios já atinge 15 estados, inclusive o Maranhão e o Distrito Federal. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços Postais, 85% dos trabalhadores já aderiram à greve, o que engloba 21 sindicatos. Os funcionários reivindicam 12% de reajuste salarial, mais R$ 200 de reajuste linear, a não alteração do plano de saúde, realização de concurso para a contratação de 17 mil novos funcionários, melhoria na segurança das agências. Agora, em nota publicada em seu site, os Correios informam que as agências estão abertas e operam com normalidade, inclusive os serviços do Banco Postal e de Sedex. Segundo a empresa, o movimento concentra-se na área de distribuição. E olha, daqui a pouco vamos falar sobre os efeitos das medidas econômicas do governo federal no orçamento doméstico. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E olha só, é grande o número de idosos inadimplentes.
Uma pesquisa mostra que o endividamento na terceira idade é motivado, na maioria dos casos, por empréstimos feitos por familiares. Dona Francisca é aposentada e tem 65 anos. Para reformar toda a sua casa, pegou 5 empréstimos. A construção já está pronta, mas as prestações ainda vão longe, viu? Só pagando os empréstimos. São muitos, né? Por aí. Assim como ela, infelizmente, muitos idosos têm se enrolado um pouquinho a mais com as contas, principalmente por causa das facilidades na hora da compra ou de pegar um empréstimo. De acordo com um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mais de um quarto da população brasileira está com o nome sujo devido ao não pagamento das dívidas contraídas ainda este ano. Mais de 54 milhões de brasileiros estão com débitos em aberto. E a faixa etária que mais cresceu foi a dos idosos, com o aumento de 12,48%. E olha que em muitos casos é para bancar as despesas da família e outros para pagar as próprias contas, como é o caso da dona Erlícia, de 66 anos. Primeiro eu peguei para pagar os advogados. Depois, no começo do ano, eu peguei para pagar imposto do carro. Aí depois eu precisava de um serviço em casa e o dinheiro não dava. Aí só acumulando. Só acumulando. Não sei quando vai terminar. O endividamento das pessoas nessa faixa etária é preocupante, porque geralmente ocorre refinanciamento da dívida, que se transforma em uma bola de neve. Por conta disso, Dona Maria Rita garante que daqui para frente, empréstimos jamais. Não quero fazer não. Por quê? Porque o juro é muito alto, a gente paga o dobro do que a gente tira. E aí não vai dar para mim, não. Não quer mais? Não. De jeito nenhum. E olha, a Bovespa teve alta de 2,51% aos 48.553 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,74%, cotado a R$ 3,83. O peso teve queda de 0,97% e vale 40 centavos. O euro também teve queda de 0,36%, cotado a R$ 4,33. E depois de perder a confiança do mercado internacional e ter a nota rebaixada pela Agência de Classificação de Riscos, o governo federal anunciou um pacote de medidas econômicas que vão impactar diretamente no orçamento das famílias brasileiras. As empresas também precisam se antecipar para não sofrerem ainda mais os efeitos negativos da crise. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com o advogado, mestre em Direito Tributário, Antônio Gaspar. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa a falar desse assunto que, lógico, todos querem saber, mas muitos ainda não sabem, né? Muitos ainda não se informaram tanto. Como é que o país conseguiu ter essa nota rebaixada, primeiramente por essa agência aí de classificação de riscos? Bem, esse rebaixamento se deve em virtude de um descontrole orçamentário. Esse descontrole orçamentário, ele nos demonstra que hoje o Brasil ele está gastando mais do que está arrecadando. E por isso, as agências internacionais classificaram investimentos no Brasil como sendo investimentos de um risco maior, motivo pelo qual essa nota foi rebaixada, digamos assim. O que seria essa nota, esse grau de investimento? Seria justamente a classificação que essas agências impõe no que se refere à probabilidade de pagamento que o Brasil tem em relação às suas dívidas. Então, quanto maior a nota, maior a probabilidade do Brasil pagar as suas dívidas, quanto menor a nota, menor seria essa probabilidade. E aí, tendo uma probabilidade menor de pagamento, ou seja, a diminuição deste grau de investimento, todo o dinheiro emprestado para o Brasil, ele acaba ficando mais caro, os juros maiores, e isso impacta também nos consumidores, porque também os juros acabam ficando maiores para os consumidores finais. E aí se fala muito também da volta da CPMF. O que é a CPMF? A gente sabe que esse imposto antigo era cobrado principalmente toda vez que a gente comprava alguma coisa, pagava algum serviço. O que isso vai mudar na vida do brasileiro, hein?
Bem, a CPMF, existe uma discussão a respeito da sua volta justamente em função desse descompasso orçamentário. Então, a criação de um tributo novo, ele viria a causar, a ensejar maiores receitas para os entes públicos e aí, logicamente, promover o equilíbrio orçamentário em relação às despesas, né? Domesticamente funciona assim também. Se você gasta mais do que arrecada, sem dúvida nenhuma, o adequado é conseguir outra fonte de receita ou então diminuir as despesas. A CPMF é um tributo que vem a ser uma receita para os entes federativos, que vai ser distribuído entre estados, União e municípios, e ela incide sobre essas operações financeiras. Por exemplo, todas as transferências bancárias que são feitas, sobre elas incide a CPMF, todos os cheques que são emitidos, sobre eles também incidem a CPMF, e logicamente que isso é uma coisa que acaba onerando extremamente a qualquer tipo de movimentação financeira, onerando todos os custos de transações, enfim, nunca é algo aceitável num primeiro momento, digamos assim, pelo menos para o cidadão médio, né? Vamos colocar dessa forma. E aí, assim, a gente vai continuar, inclusive, com essa discussão sobre os impactos do pacote econômico. O repórter Eduardo Ericeira, ele está ao vivo com o economista e vai também interagir aqui com essa discussão. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Eu estou aqui com o Noel Maggioli, que é administrador e também professor universitário, que vai falar um pouco mais sobre economia, esse tema aí que é tão relevante, tão discutido hoje em todo o país. Noel, em relação a algumas dicas, é importante a família que está acompanhando agora em casa, algumas dicas que podem ser dadas num momento como esse de crise econômica para tentar economizar de alguma forma. Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Bem, é como se nós fôssemos fazer um check-up médico. Ao termos o resultado, vai verificar que o colesterol está alto, então nós temos que tomar uma medida para reduzir, cortar as chamadas gordurinhas. A família deve fazer um orçamento e um planejamento, saber o que tem de receita entre salários e outros ganhos e verificar os seus custos mensais e ali, então, separar, se possível, de 20% a 30%, para que seja reservado com uma economia. Agora, supermercado, principalmente ao ir ao supermercado, primeiro, já ir alimentado, porque se for com fome, a compra vai ser maior com certeza, isso é psicológico. Fazer uma lista, porque se não fizer uma lista, a pessoa vai acabar comprando o que não deve. Então, se ela for com aquele objetivo de comprar o que está ali relacionado, ela vai fazer a compra, vai terminar e vai embora. Tá? Empregada doméstica, em função das novas regulamentações, tem que se colocar também na balança, porque novos encargos sociais, fundo de garantia, e hoje há uma tendência de que a família contrate as diaristas, no máximo 2 vezes por semana, porque se for 3, fica caracterizado vínculo empregatício, e ela pode ter 2 diaristas, segunda, quarta, terça, quinta ou enfim, planeja o seu tempo durante a semana e fica ali sem aquele compromisso de encargo social, de carteira assinada, de repente, período de férias, vai ter que pagar e ela vai estar ausente. E é o maior peso no orçamento. E é o maior peso no orçamento, isso aí também tem que ser verificado. Os demais, ele vai ter que verificar, por exemplo, no supermercado, se for, ele tem que procurar as gôndolas que estão um pouco desprezadas, porque são produtos que são de outras marcas. Hoje não devemos nos preocupar com a marca e sim com o que nos interessa, porque a marca encarece, por isso tem os genéricos, os medicamentos de laboratório com marca, nós pagamos mais caro do que os genéricos. Ainda bem que o governo quebrou a fórmula de medicamentos, fazendo com que os genéricos fossem fabricados por outros laboratórios, reduzindo então esse custo. Tá, nós vendo agora a questão do empresariado, são dicas importantes que você deu para as famílias. Agora vendo a questão do empresariado, a gente verifica em todo o país, está acontecendo uma série de demissões aí, inclusive empresas que estão até fechando. Tem alguma fórmula aí para o empresário poder se sustentar em uma situação dessa de crise econômica? Olha, eu acho que essa situação,
o governo não está fazendo o dever de casa. Nós não tínhamos ou não temos a necessidade de ter uma taxa Selic hoje de 14,25% ao mês, que vai impactar num juros de cartão ou financiamento em cerca de 300% a 700% ao ano. Tá? Em outros países não existe isso aí, não é praticado. Lamentavelmente, eu entendo que o brasileiro e o próprio país sofreu um golpe com a emenda constitucional número 40, 2003, que revogou o artigo 192 da Constituição, que tratava do sistema financeiro monetário do país, aonde no inciso 8º, parágrafo 3º, dizia que os juros não poderiam ser praticados mais do que 12% ao ano. Caso ocorresse pelo sistema financeiro ou pelo banco, isso a pessoa estaria incursa na chamada lei da usura, que foi criada justamente para combater a agiotagem. Agora, o seu Joaquim Levy, ministro, ele veio do sistema financeiro, veio de banco e, logicamente, o interesse dos bancos hoje é manter os juros altos, porque é o empresariado que depende de empréstimos e financiamentos para tocar suas empresas. Ok, obrigado pela sua participação aqui, Noel Maggioli. Lembrando que em relação a essa questão de supermercado, a cada mês, isso aí é divulgado em pesquisas, a cada mês a taxa de consumo vem caindo 1% em todo o Brasil. Isso é sinal que as pessoas já estão tendo mais conscientização em relação aos gastos. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações. E aí a gente continua aqui no estúdio falando ainda dessa questão econômica. Como é que as empresas podem se preparar para a alta desses tributos, hein? Bem, isso é uma coisa extremamente importante e deve ser levado em consideração de forma muito próxima, digamos assim, das empresas, né? Existem várias formas de se deixar de pagar, ou deixar não, mas pagar menos tributos, vamos colocar assim. A melhor delas, e é uma forma lícita de não pagamento de tributos, se chama planejamento tributário. E o que é esse planejamento tributário? Planejamento tributário nada mais é do que conjunto de ações, né, logicamente estudadas e pautadas na legislação tributária, voltada no sentido de promover uma diminuição da carga tributária das empresas. Exemplo claro e clássico e simples até de planejamento tributário é a opção das empresas em relação à tributação do imposto de renda. Então, se sabe que se pode tributar, recolher o imposto de renda de diversas formas, como, por exemplo, pelo lucro real, lucro presumido, ou até mesmo a utilização do sistema simples. Agora, qual é a melhor forma de tributação? E aí a empresa ela precisa fazer um estudo, precisa fazer uma análise juntamente com o seu setor jurídico, juntamente com a sua contabilidade, para poder estudar a menor forma de tributação e diminuir os impactos do aumento dos tributos. Agora, vários cortes, inclusive ajuste fiscal também anunciados pelo governo. Qual o objetivo de tanto corte e qual a consequência também? A gente tem, por exemplo, além da previsão da volta da CPMF, suspensão de concursos, congelamento do reajuste dos servidores, redução de gastos com a saúde, corte no programa Minha Casa Minha Vida. Qual a consequência disso tudo, hein? Olha, fazendo até um paralelo com a economia doméstica, né? Claro que é muito preocupante a gente aliar sempre os ditames da economia pública com aquilo que a gente tem experiência em casa, mas alguns princípios basilares podem ser aplicados. Então, fazendo esse paralelo, sempre o mais adequado é que as receitas cubram totalmente as despesas. No momento em que se tem essa experiência de despesas maiores que receitas, o ideal é que se façam duas coisas. Primeiro, diminuição de despesas públicas, neste caso, né, a fim de que o orçamento ele fique equilibrado, e aumento de receitas. Então, essas medidas que você falou correspondem à diminuição das despesas, justamente para promover esse ajuste orçamentário. Ok, eu falei com o Antônio Gaspar, advogado, mestre em Direito Tributário. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia também. E olha, a seguir tem futebol. O MAC vence o Babaçu e segue na liderança. Agora são 7h54, não sai daí, eu volto já.
Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Sol e pancadas de chuva à tarde no norte e noroeste do Maranhão. Não chove nas demais áreas da região. Vamos ao mapa. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 35 graus. Em Chapadinha, a máxima é de 36. Em Balsas, a máxima chega aos 40 graus. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 37 graus. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 34 graus. E agora futebol, com 2 gols nos minutos finais, o Maranhão venceu o Babaçu por 2-0 e garantiu seu segundo triunfo na segundinha do Campeonato Maranhense. Elton e Gileardi marcaram os gols para a equipe atleticana. Com a vitória, o MAC segue na liderança com 6 pontos, enquanto o Babaçu é o lanterna, ainda sem pontuar. O quadricolor volta a campo somente no dia 27, quando encara o Boa Vontade, enquanto o Babaçu joga contra o Marília no próximo domingo. E o embaixador de Trinidad e Tobago esteve em Imperatriz para conhecer as estruturas para o esporte do município. Ele destacou o interesse em investir em educação esportiva. O embaixador Hansa Rafik mencionou que a visita é o início de um intercâmbio esportivo. Em seguida, todos foram ao estádio onde o embaixador conheceu o espaço do futebol na cidade. A impressão que ele tem é que ele está muito impressionado com a Imperatriz. Ele nunca tinha vindo aqui antes. É a primeira vez que ele visita Imperatriz e o estado de Maranhão. Ele já leu algumas coisas sobre o estado e a cidade, mas ele ficou muito impressionado com tudo o que ele viu até agora. O secretário de Esporte de Imperatriz também acompanhou a visita. O embaixador de Trinidad e Tobago ventilou a ideia de trazer a seleção principal deles, fazer um torneio amistoso internacional aqui em Imperatriz, né, com o time do Cavalo de Aço. E também de ano que vem ceder alguns jogadores da base deles lá para vir fazer o campeonato pela Imperatriz, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Com a ajuda da tradutora, as autoridades conversaram sobre o esporte nos 2 países e como essa visita pode melhorar outros pontos. O importante é que Imperatriz começa a atrair atenção, além do Brasil, mas também de outros países. Recentemente nós tivemos a visita do embaixador da Índia, né, que saiu muito bem impressionado. Agora estamos recebendo a visita do embaixador de Trinidad e Tobago. São pessoas levando uma impressão positiva da cidade. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.